Muy bien, equipo, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast, Sálvate Primero. Hoy es un episodio muy especial, me animo a decir, es el primero de muchos en su formato. Te tengo una sorpresa, sin embargo te voy adelantando algo. Hoy tenemos aquí en el podcast a Raiza, una persona que empodera a las demás en su relación con su vida financiera. Vivió en Venezuela por 4 años, actualmente trabaja en el banco y también tiene un emprendimiento bastante interesante que nos irá a contar. Está incluso de lanzamiento para su curso que va a facilitar también tu vida financiera. Aquí hablamos de todo, desarrollo profesional y personal, y hoy lo hacemos en portugués. E aí, Raíssa, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Hugo, tudo ótimo. Legal. E aí, entendeu a apresentação? Com certeza. Deu para entender. Legal aí. Ó, fala para mim aí, a primeira coisa que eu achei interessante. Vamos começar com que você trabalha no banco, né? É, Fala aí. então, tem uma gíria que se fala no Brasil que é o fruto não cai longe da árvore, né? Então acaba que eu trabalho no banco e ensino sobre vida financeira. Mas quando a minha vida começou no banco, eu não tinha uma vida financeira saudável. E eu não posso dizer que o banco tenha sido um diferencial para esse movimento, tá, Hugo? Na verdade, uma pessoa que eu conheci dentro do banco, que foi meu chefe, me abriu os olhos para toda a parte de educação financeira. Mas Entendi. trabalhar no banco só me traz muito mais noção do quanto as pessoas acabam ficando inadimplentes, o quanto as pessoas muitas vezes fazem é, compromissos financeiros que elas não conseguem cumprir sem perceber. Eu vejo muito que não é por maldade, não é? Ah, eu vou comprar. Eu hoje trabalho principalmente na área de habitação do maior banco da habitação do Brasil, que é a Caixa Econômica. Então, Legal. eu estou muito em contato com isso e eu faço um atendimento ao público justamente nessa área, então eu consigo ver que muitas vezes as pessoas contratam serviços, fazem algumas escolhas que elas não sabem o que é. No meu curso especificamente, eu não chego tão a fundo, porque eu ainda estou bem para quem está começando na vida financeira, então eu não falo sobre isso. Mas essa relação de banco com esse outro meu perfil de ensinar a educação financeira acaba que participa dessa forma, de eu ver como que as pessoas muitas vezes não têm noção do que elas estão fazendo. E não por mal, é por falta de alguém ensinar mesmo. Assim, aqui no Brasil a gente não tem educação Hum. financeira na escola. Ninguém ensina para você como lidar com um salário, como fazer para o seu salário chegar no final do mês. Então, hoje em dia eu consigo ver bastante disso lá no banco. Ninguém, né? Ninguém ensina a gente, é uma verdade isso. E uma pergunta que eu tenho é, ó, a gente, tipo assim, você já respondeu isso. A gente não precisa de conhecimento de finanças para trabalhar no banco, né? Exato. Não precisa. Você não, na verdade, assim, você não precisa de conhecimento de finanças pessoais para trabalhar no banco. Isso que é muito Tá. louco, porque você não Uhum. precisa ser uma pessoa de sucesso financeiro. Você pode estar todo endividado. Inclusive, bom, é como cada um leva a sua vida financeira e eu acho que a gente não pode julgar, mas eu tento ajudar quem está insatisfeito com a vida que tem. Tem gente que vive endividado e Correto. está feliz assim. Mas eu vejo colegas do banco que, esse ano eu peguei um empréstimo consignado, que é aquele que debita direto do salário, né? Para trocar de carro. Por que você fez isso? Ah, só porque estava barato. Mas, gente, um consignado barato sempre vai ser mais caro do que você juntar o dinheiro e pagar à vista. Então, enfim, não precisa ter esse conhecimento para trabalhar no banco, definitivamente. Eu tenho um mentor, um professor, tá? Ele falava uma dica, ele falava, você não pode ir a perguntar aos agentes do banco, aos consultores do banco, se você tem uma pergunta sobre as finanças. Tipo assim, ele não vai te responder com a verdade, porque muitas vezes não é conveniente para eles, né? Então, eles vão te dar o que conviene para o banco, né? Exatamente. É, Não adianta você chegar para um gerente, e aí, enfim, eu não posso nem ficar falando muito disso aqui, né? Mas vamos lá. Não adianta você chegar para fala, um fala. gerente e falar, eu tenho 5 mil reais, o que que eu faço? Porque ele não vai analisar o seu perfil e fazendo o seu perfil, ele vai ver qual meta ele tem que bater e vai te oferecer aquilo. Infelizmente, isso é Isso. uma realidade. E aí, Hugo, eu tenho que trazer a outra parte de que, assim, esse gerente só faz isso porque as metas são absurdas, são impossíveis de serem cumpridas,
Às vezes, o banco traz metas de produtos que nem são bons, então, assim, só dele ser obrigado a vender aquele produto. Então, eu também não venho demonizar gerente, não, porque eu sei que o trabalho deles também não é fácil. Mas, realmente, é bem importante que você tenha o conhecimento do que você quer fazer com o seu dinheiro, porque se você for perguntar para um gerente, provavelmente a resposta não vai ser a melhor para você, e sim a melhor para ele. Entendi. Uma dúvida que eu tenho aí. Qual que é a diferença mais substancial entre um assessor financeiro e um consultor financeiro? Boa pergunta, não sei te responder, porque eu nunca trabalhei com essa parte de investimentos, a parte da ponta do banco, que é o atendimento ao público, não é onde eu trabalho. E quando eu Tá, trabalhei no caixa, que era pagamento de contas e tudo. Então, não vou saber te explicar, Hugo. entendi. Porque no banco eu acho, não sei, né, que se só trabalham com assessores financeiros, acho, e não consultores, acho que um deles precisa tipo assim, como um permisso, uma permissão, Sim, outros não. Então, talvez uma um coisa interessante. seja um perfil de investidor mesmo, para quem trabalha em banco de investimento, né? E o outro seja só um. É porque o consultor ele deve ter mais formação do que o assessor, eu entendo pela palavra, né? Consultoria e Tá. assessoria. Assessoria sempre é um pouco mais raso do que a consultoria. No teu exemplo, quando você está se promovendo para as pessoas, você fala que você é uma quê? Uma coach financeira, uma consultora financeira? Como que agora está Então, manejando isso? aí a gente chega num lugar interessante. Nenhum desses, Hugo. Sinceramente, eu não colocaria nenhuma dessas palavras, porque eu não tô aqui para. É muito legal você ter abordado esse ponto. Eu não tô aqui. A minha ideia, como Raíssa Kassinskis, da educação financeira, não é te dizer aonde colocar o seu dinheiro, ou seja, fazer uma consultoria financeira. O meu lado é muito mais do psicológico. Eu trabalho muito mais com o lado de, ei, se conheça, descubra quais são as suas prioridades, aonde está o seu dinheiro. Você vai ver que no meu curso eu falo muito mais sobre você saber. Bom, meu curso é todo baseado em conhecimento e controle. Então eu acho que as pessoas, eu acho não, eu percebo por tudo que eu já trabalhei, que as pessoas não têm nem conhecimento do próprio salário, nem de quanto entra e nem de quanto sai. Então, eu abordo muito por esse lado. Então, eu não sou uma consultora financeira, eu sou muito mais uma consultora de vida. Eu não me considero nenhuma consultora. Eu sou uma amiga que está querendo ajudar. Foi assim que eu comecei. Eu comecei porque vários amigos me procuravam e, poxa, eu via que você estava super mal um tempo atrás e agora você se organizou. Como? E desse como, eu comecei a ajudar um amigo aqui, um amigo ali, ajudei duas empresas que as pessoas não sabiam precificar seus produtos, assim. Eu sou formada em administração, então eu tenho a base disso tudo. Mas eu via que as pessoas não tinham o feeling mesmo, no dia a dia, assim, como tomar decisões. É disso que eu falo no curso. Muito mais de uma pegada psicológica do que financeira. No curso eu não falo nunca ponha seu dinheiro em tal lugar, faça isso. Eu falo como que você descobre quanto que você ganha, como que você descobre quanto que você gasta, como que você faz para sobrar no final do mês. É nessa pegada mais. Legal, adorei. É uma educadora financeira. Exato. Pronto. Eu sou, para mim é isso. Eu sou uma educadora financeira. Eu trago educação financeira. Mas eu não faço consultoria. Eu até, claro, essas pessoas que eu fiz a coisa andar foi numa consultoria, mas aí já foi um trabalho muito mais aprofundado e individual, né? O curso ele é um pouco mais Uhum. geral, trazendo os conceitos que me ajudaram a me organizar. Porque aí posso contar um pouquinho da minha história? Pode, claro. Vai. É porque eu já trabalhava no banco, em outro banco, num banco menor. Eu sempre trabalhei, desde os 18 anos eu trabalho, é um perfil meu, gosto, trabalhei em shopping, trabalhei, enfim, a gente passaria um dia inteiro falando sobre tudo que eu já fiz. E aí, na faculdade, eu já fazia faculdade de administração e eu passei no processo seletivo do banco que na época era o HSBC, que tem inclusive fora do Brasil, enfim. E trabalhei no HSBC e nesse período que eu fazia faculdade e trabalhava, como caixa, um salário mais baixo e tudo, meus pais se mudaram. E eu fiquei sozinha em Brasília. E eu tive que me virar, pagar aluguel, pagar o carro, pagar as contas todas, e eu pagava a faculdade. Então, não estava batendo. E essa foi a época que eu tive um perrengue financeiro mesmo, assim, que
as minhas entradas eram menores do que as minhas saídas obrigatórias, né? Os custos fixos, que eu falo muito no curso. E não tinha o que fazer. É isso, você ganha menos do que você gasta para viver, tirando qualquer tipo de luxo ou diversão. E aí eu falo um pouco disso no curso também, as opções que eu fiz para conseguir um dinheiro extra. Então, eu trabalhava final de semana, eu entrei em cerimonialista de casamento para poder ganhar um dinheiro extra no final de semana e tal. Até que eu consegui passar na Caixa Econômica, que aqui no Brasil é concurso, passei nesse concurso público, e aí, com o tempo, eu fui aumentando o meu salário e essa situação foi melhorando. Mas nesse período que eu estava muito sem dinheiro, claro que eu fiquei mais enrolada. Eu não posso dizer que eu fui uma pessoa super enrolada com dinheiro, porque eu nunca fiquei devendo ao banco, não tive grandes dívidas. E eu não escondo isso de ninguém, porque às vezes a gente precisa de uma história triste para promover nosso trabalho. Eu não tenho uma história tão triste assim. Só que eu cheguei a perder sono por causa de dinheiro. E aí, eu lá na caixa, o meu chefe viu a minha agonia, assim, porque eu já tinha um salário ainda baixo, eram minhas primeiras funções no banco. E aí ele que me ensinou como que fazia a planilha direitinho e como que eu via entradas, saídas, como organizar isso. E daí ele me ensinou também a um pouco de investimento. E assim eu fui indo para frente. Mas eu estive nesse lugar de você é isso, você não quer nem olhar para sua conta, porque você sabe que ela vai estar negativa, não tem como ela estar positiva. E é muito triste isso, assim, essa sensação, não sei, para mim pegou muito no psicológico. Eu me sentia muito derrotada pelo dinheiro, como se ele estivesse lutando contra mim e não somando comigo. Essa sensação para mim era mortal, porque eu trabalhava o mês todo, chegava o meu salário e tipo, você não tá comigo, você não anda comigo. E aí, enfim, desse período que eu aprendi tudo que hoje eu passo para frente, que todos esses conceitos que eu vi que funcionaram comigo, que podem não funcionar com algumas pessoas, mas que foram muito simples para quem não tinha um conhecimento financeiro, porque é isso, eu também não tive uma educação financeira na infância, na adolescência. E funcionou. Então, como todas as outras pessoas que eu ajudei também funcionou, eu comecei a levar isso mais para frente e tentar promover isso para mais pessoas. Adorei a história. Sobretudo aquela parte onde você fala que você tinha esse sentimento de que o dinheiro estava brigando com você, né? Uma das melhores coisas que eu acho que a gente pode fazer para melhorar suas finanças é fazer uma reprogramação, mudar a relação que tem com o dinheiro, né? Como Exato. você falaria que agora é tua relação com o dinheiro em comparação àquela? Cara, eu resumo em uma palavra, Hugo: respeito. Eu respeito o meu dinheiro. Eu acho que isso faz muita diferença. E eu digo que eu respeito o meu dinheiro porque eu entendi o bom e o ruim dele. E eu costumo falar que eu acho dinheiro, finanças, uma matemática tão não exata. É o único lugar em que você gasta 10 aqui, 10 ali, no final do mês a fatura vem 1.000. Você fala, não, mas 10 mais 10 mais 10 é 30, não é 1.000. Então, e ela também, essa matemática também é inexata. Gente, claro, né? Eu tô brincando, por favor. A internet é um pouco cruel às vezes, É. então não venham dizer que a Raíssa Kassinskis diz que a matemática não é. Mas. E ela também, do outro lado, também funciona. Se você investe 10 esse mês, 10 mês que vem, de repente você tem 100. E aí você fala, uai, mas eu achei que eu tivesse investido só 30. Então, por isso que eu criei um respeito pelo dinheiro muito grande. E eu aprendi a fazer escolhas. Eu falo muito sobre isso no meu perfil, eu tenho trazido cada vez mais coisas do meu dia a dia. Porque é isso, a gente tem que respeitar o dinheiro, entender que ele é suado para entrar e ele tem que ser suado para sair. A gente não pode sair distribuindo ele à torta direita. Ótimo, respeito pelo dinheiro. Adoro a ideia, com certeza. Nas tuas palavras, Raissa, fala para mim, fala pra gente o que é dinheiro então. Dinheiro é possibilidade. Eu acho que é isso. O dinheiro, quando ele tá a nosso favor, quando a gente consegue dominar ele e não ele domina a gente, ele traz possibilidade. E a gente precisa saber usar isso com inteligência mesmo, assim, inteligência emocional, que eu acho. Porque o dinheiro, a maioria Ah, das pessoas que não consegue lidar com dinheiro tá com o emocional abalado. Você tá muito cansado do seu trabalho. hum, Pessoas que trabalham demais. Como eu falei, eu tenho milhões de exemplos da minha vida. Mas vou contar uma parte específica da minha vida. Eu trabalho no banco, sou concursada, e por um ano eu
parei o meu contrato com o banco e fui trabalhar numa empresa vinculada ao banco. Então, eu peguei o meu concurso, pausei ele, saí, fui trabalhar numa empresa privada que tinha vínculo com a Caixa, mas aí mudou o CNPJ, mudou o salário, mudou tudo. E fui trabalhar nessa empresa como desafio pessoal. Eu gosto muito de desafios, me propuseram esse desafio e eu fui. Sabendo que na volta eu não teria minha função, não teria nada no banco, mas eu fui. E aí, com isso, lá, como eu estava pegando uma função de gerência, que era bacana, eu tive um salário muito mais alto lá nessa outra empresa. Só que essa outra empresa, veja bem, eu trabalho num concurso, eu trabalho 6 horas por dia, eu já estou lá há mais de 10 anos, tenho uma rotina muito estabelecida e gosto muito da minha rotina. Nesse outro lugar, como eu fui trabalhar em outras funções para fazer outras coisas, e era um desafio muito interessante, que mudaria a vida dos brasileiros se tivesse dado certo naquele momento. Já trago um spoiler, não deu certo. Mas a gente foi e eu comecei a ganhar bem mais, só que a minha vida virou uma loucura. Toda segunda de manhã eu ia para São Paulo, ficava em São Paulo num hotel até sexta eu voltava para Brasília, e lá eu trabalhava 12, 14, 18 horas por dia, assim, infinitos, porque eu ficava fazendo muitas reuniões, a gente estava promovendo uma coisa que ia ser muito legal. Cara, eu não guardei R$ 1 desse período. Um ano, Nossa. ganhando praticamente o dobro do que eu ganhava. E eu sempre, depois que eu organizei minha vida, eu poupo. Sempre poupei. Quando acabou tudo, que eu saí... Bom, acabou num burnout, tá? Eu fui parar no hospital, não dei conta desse estilo de vida, comendo mal, sem me exercitar, sem dormir, enfim. Fui parar no hospital, olhei pra frente e falei, bom, acho que eu posso voltar pra minha vida ali mais calma, mais tranquila. E quando eu olhei pra minha conta, eu falei, gente, mas eu tinha negociado um salário tão maior, cadê? E eu, que já tinha essa noção, que já tinha aprendido a lidar com o meu dinheiro, não vi. E não é dizer que, então eu abri meu armário e estava cheio de roupa nova. Não! Eu até hoje não sei para onde esse dinheiro foi. Ele deve ter virado comida, não sei, porque eu também engordei bastante nessa época. Deve ter virado comida, porque eu não comprei coisas boas, não comprei coisas caras, não comprei muitas coisas. Não tive nenhuma grande diferença na minha vida e o dinheiro simplesmente não veio. Por isso que eu digo que é uma matemática muito inexata. Porque quando a sua cabeça não está atento àquilo, ele some. E ele some mesmo. Ele some porque ele evapora. Você não sabe para onde ele foi, você não vai reconhecer ele de volta, você não vai recuperar ele. E não tem o que fazer. O que dá pra gente fazer é controlar, conhecer, olhar de novo. Eu assumi, vou ganhar quase o dobro, a vida vai estar tranquila, eu já guardo hoje e vou continuar guardando. Não parei para fazer as contas de quanto que eu deveria guardar, separar no começo do mês, aquela coisa que a gente sabe que funciona. Eu acreditei que eu já estava sabendo e não deu certo, não guardei R$ 1. Voltei pro meu salário antigo e guardo meu dinheiro todo mês. Muito louco isso. Muito louco. Olha, eu também tenho uma história muito parecida a isso. E agora que eu compreendo, eu falo, por que que a gente acha que a resposta sempre é ganhar mais dinheiro? A maioria das pessoas acha que quando elas vão ganhar mais dinheiro, a vida vai ficar pronta, solucionada. A maioria é impressionável. Eu trato de convencer, não de convencer, trato de falar com as pessoas, né? Porque eu já tive minha experiência com você. Eu vou falar aí bem rapidinho. Conta. Eu tinha uma empresa lá do meu país onde eu morava, lá na Bolívia. Eu tinha uma empresa. Eu saí da empresa e eles devolveram para mim o investimento, né? Uma parte dos investimentos, tá? O que eu fiz. Era uma boa grana aí. Eu tinha, acho que era na época dos 25 anos. 25 anos, 27, por aí, tá? Ó, cara jovem, muita grana, zero educação financeira, vamos lá. Eu perdi tudo o dinheiro em menos de 2 meses. 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 Eram miles de dólares, Raíssa. Miles de dólares. Eu sentei na mesa com minha mãe e eu falei, mãe, já não tenho nada. E o pior é que não sei onde que está. Eu não tenho um carro, não comprei departamento, não. Onde que ele foi? Eu não podia explicar nem para mim nem para ela. Eu falava, nossa, o que aconteceu aqui? Não pode voltar a acontecer. Eu falei, não pode voltar a acontecer. E tem muitas pessoas que acham que passam pela situação muito similar como a nossa. Sim. Só que você precisa, acho, também de um pouco de
humildade para aceitar que você tem que aprender, então, né? Você tem que a única pessoa responsável pela situação que você está Exato. passando agora, né? Nossa, como que é isso, né? E tem Ó, gente que passa por isso todo mês, né, Hugo? Assim, porque o salário entra e ele sim, some todo mês. E as pessoas não conseguem entender que não é normal sumir. Porque daí, é por isso que você falou, as não é pessoas normal, acham que isso. ganhando mais vai melhorar. Mas não tá sumindo porque você ganha pouco. Tá sumindo porque você não tá olhando. Tá sumindo porque você não assumiu as rédeas daquele dinheiro. E você pode ganhar R$ 2.000 por mês e sobrar. Você pode. Dependendo da sua realidade. Desde que você esteja olhando para ele e decidindo que é isso. É o caminho. Aí também, por favor, não me julguem. É o caminho mais fácil, entre aspas mesmo, a gente dizer que a gente ganha pouco. Porque, se eu ganhasse mais, é como se a culpa não fosse nossa. Mas, na verdade, é a gente que não está administrando o nosso dinheiro da melhor forma. Nossa, eu adorei isso. Vamos falar sobre isso aí. Você falou, é mais fácil. Fala de novo aí, é mais fácil que a gente fale que ganha mais? Como que você falou? Repita É isso. porque, assim, é mais fácil a gente botar a culpa de que a gente ganha pouco do que a gente assumir que é a gente que não sabe administrar o nosso dinheiro. Isso, né? Tipo assim, como aquela frase aí que você falou, tem outras? Tipo, é mais fácil. É mais fácil ficar pobre que honesto que ser rico e provavelmente ser um ladrão, né? Tipo assim, coisa. Exato. Então, Seguramente você escuta muito isso. Então, exatamente. Aí por isso que eu pego muito na questão psicológica da finança, assim. Para mim, esse é o lado que faz muito sentido, porque a gente tem muitas crenças limitantes em relação a isso, Hugo. Eu não sei como é na Bolívia, tá? Não tenho a experiência de viver lá, não sei como vocês veem. Aqui no Brasil, como existe muita corrupção e a gente sabe, infelizmente, as famílias honestas costumam olhar para as famílias ricas e assim, roubou. Uhum. Então você já cresce sabendo que ser rico não é legal. Ser rico não é bom. Você não é uma boa pessoa se você é rico. E isso é uma crença tão importante da gente tirar, porque se você enriqueceu de forma lícita, tá tudo bem. Só que tem tanta gente que fica se boicotando para não chegar nesse lugar, para não ser essa pessoa. Então, a gente tem muitas crenças. E todas essas também, de que a gente é sempre mal remunerado, né? De que nunca é justo. Mas o que a gente está fazendo para mudar isso? Enfim, tem várias crenças que tiram esse direito da gente estar bem com o dinheiro. E isso vem da casa, né? Assim, se é uma família que um domina o outro com dinheiro, o dinheiro já passa a ser não muito bem visto. Assim. Existem famílias em que o pai é o provedor e a mãe só pode fazer o que o pai deixa, né? Assim, eu vou te dar o dinheiro para isso. Não, você não vai fazer unha toda semana, não, tá muito caro. A pessoa que vem de uma família dessa já sabe que dinheiro é manipulação, dinheiro é controle. E aí, não tem como você respeitar o dinheiro se ele é ruim. Por isso que eu falo É. do respeito. Para mim, isso tudo criou uma lógica dentro da minha cabeça de que a gente tem que respeitar, porque senão acontece o que aconteceu comigo e com você. Da gente, ele tá aí, eu tenho muito. Muito não. Muito nunca é muito. Você pode ter 10 milhões, que se você não respeitar seu dinheiro é pouco. Ele vai sumir. E a gente respeitar dentro da gente, assim, né? O que eu faço? Controlar, olhar. Então, é muito mais complexo do que parece justamente por a gente ficar vivendo dos exemplos. Eu acho que tudo cai naquela questão da educação financeira que a gente não tem. Então a gente acaba dependendo dos exemplos que a gente vê ao nosso redor. Se quando você está crescendo, o tio rico é o tio que maltrata todo mundo, você não quer ser rico. Se a gente vê que só fica rico quem é famoso. Não, gente, não é só famoso que é rico. E o que é riqueza? Estava conversando isso ontem com É. meu marido. Ele falou, cara, o que é riqueza? Porque se você tem tudo o que você gostaria de ter, vive uma vida saudável, feliz, com amor, isso não é suficiente? Será que a gente tem que ganhar mais tendo isso tudo? Claro que a gente pode sempre querer mais. Eu acho que principalmente aqui no Brasil a gente tem que se preocupar muito com a aposentadoria, com ter um colchãozinho para se deitar no final da vida. A gente não pode contar só com o INSS, com as aposentadorias do governo. Realmente isso pode ficar para trás. São valores que normalmente não são competitivos com o que a gente vive hoje, né? Então,
Hoje, se eu fosse viver de uma aposentadoria do governo, eu não teria o salário que eu tenho hoje trabalhando no banco. Então, a gente precisa se preocupar com isso. E é muito mais do que enriquecer para ter uma Ferrari. Essa é a educação que eu preciso trazer, assim, que eu sinto que eu preciso trazer para as pessoas. O que é ser rico? Para mim, Raíssa, te digo, para mim, ser rico é garantir a minha aposentadoria e viver uma vida segura hoje. Se eu moro onde eu gostaria de morar, se eu tenho um carro que me leva para os lugares. Não interessa a marca do meu carro, interessa o conforto que ele me traz. Se ele me deixa feliz, se ele tem o câmbio que eu preciso, o ar que eu preciso, o que eu preciso. Se eu moro num lugar, não interessa o bairro. É isso que eu acho que as pessoas às vezes não param para pensar. A gente mira lá na frente. A diferença não é o bairro que você mora, é o que você sente quando você entra na sua casa. Para mim, isso é riqueza. Gostei. Então, eu miro muito nisso. Por isso que no meu curso, lá no meu Instagram, eu falo muito de você vai continuar saindo com seus amigos, você vai continuar pedindo comida em casa, você vai continuar. Porque você pode fazer isso tudo e mesmo assim guardar dinheiro. Foi assim que eu fiz, dá para fazer, desde que você tenha consciência, controle e respeito. E enriquecer é isso. É você conseguir ter a vida que você quer hoje. Se a gente fica mirando lá na frente, eu quero daqui 10 anos ser milionário. Você morre daqui 7, e aí? O que você fez hoje? Ia chegar, 10 anos milionário, mas o que você fez hoje? Então, eu sou muito dessa visão mais psicológica da coisa e de pensar no prazer agora, só que não no prazer momentâneo, né, nesse que a gente se rendeu e perdeu tudo. O outro dia, é tipo assim, eu vou colocar em contexto e depois eu vou fazer a pergunta para você. Porque a gente, no caso de nós, os dois estamos falando sobre o dinheiro. Tem pessoas, o outro dia eu recebi uma mensagem e uma pessoa falou para mim, cara, começa a falar de dinheiro quando você seja milionário. Pronto. E eu falei, nossa. Para começar, você nem se sabe se eu sou milionário ou não. Eu ia falar isso. E ele te pergunta o Para quanto que tem na começar. sua conta? Para começar, né? Que a maioria das pessoas nem sabem onde que estão meus investimentos, quanta grana que eu tenho. O baixo perfil é uma coisa que, pelo menos, eu gosto. As pessoas que conhecem de mim já sabem que se eu tiver muita grana, eu não vou ser o primeiro cara em comprar um carro novo. Não. Tá? Então, eu recebi essa mensagem e aí eu falei, nossa, como que a gente, né? Tipo assim, você não sabe nada até você ter 1 milhão. Exato. Tem caras que têm 1 milhão e provavelmente a relação que tem com o dinheiro é pior que a nossa. Que Exato. entre, né, a gente não tinha 1 milhão. Então, tem pessoas que acham que a riqueza é ser milionários. E tem milionários que provavelmente não têm saúde, não têm casal, Sim. não curtem do dia a dia, não têm tempo livre para eles. O que você fala, quando você tem aquela mudança das crenças do pensamento, teu objetivo é o outro. Você usa o dinheiro como um veículo para chegar a esses objetivos. Já não é um fim mesmo para você se chamar milionário e pronto, né? Tua vida se transforma em uma coisa muito interessante. Então, a pergunta aqui é, Raissa, alguma pessoa falou uma coisa assim para você? Ou as pessoas falam, Raissa, você é milionária? Não, então não fala de dinheiro. O que é que você me pode ensinar se você não é milionário? Falam assim? Você já teve uma experiência assim? Não passei por isso ainda, mas eu acredito que vai chegar, porque a internet, como eu falei, ela é cruel. Mas talvez pela minha abordagem, Hugo, porque eu sempre falo muito desse lado. Eu evito falar do dinheiro, né? Que nem você me perguntou se eu sou uma consultora, assessora. Eu evito falar do dinheiro. Eu Entendi. falo de você. Eu falo, você vai sair. Você vai pedir comida. Eu não falo quanto você vai gastar ou como você vai gastar. No meu perfil, por mais seja de educação financeira, você pode ver que eu falo pouquíssimo de dinheiro. Então, talvez essa eu consiga me livrar. Mas aí eu posso trazer uma dor minha da internet, tá? Porque muitas pessoas entram no meu perfil e não querem saber o que eu tô falando. E ficam postando lá, ai que bonitinha, ai que olhos bonitos. Eu quero morrer. Gente, sério. A gente põe a cara pra jogo só porque as pessoas dão credibilidade. Porque eu preferia nem aparecer, sinceramente. Mas é isso, a gente ganha confiança, as pessoas precisam saber quem a gente é. Mas, nossa, você quer me quebrar, é isso. Mas em relação a isso de ser milionário, é muito louco, porque essa pessoa que te falou fica milionário e depois vem me ensinar, porque provavelmente ele também não é, né?
Se ele fosse, acho que a cabeça dele, enfim. Mas essa pessoa deve estar assim, fica milionário e é isso, compra um Rolex e aparece no seu vídeo com um Rolex, que aí depois a gente conversa. Mas pra gente seria, mas você não sabe assim que o meu milhão já tá rendendo ali X por todo mês? E é isso que tá me deixando mais milionário enquanto você tá aqui me enchendo as paciências na internet. Porque eu acho que são visões diferentes de quem entende e domina o dinheiro e de quem não entende e não domina. A gente não estaria expondo o nosso dinheiro. A gente estaria investindo ele para ele nos dar mais dinheiro. É só isso. Isso. Ele nunca vai saber se Totalmente. você tem ou não. Totalmente, totalmente. Nossa, adorei. É muito mental, né? Então, ó, o que acontece aqui? Tá, a gente está falando muito sobre a mentalidade, sobre as crenças, sobre a educação financeira. E o principal problema é que toda essa informação não está disponível na educação reglada, né? Na educação Sim, formal não está disponível. sim. Então, e tem pessoas que vão falar, então, onde que eu aprendo tudo isso? No banco, eles não te vão te ensinar. Comigo. Nas escolas, não, né? Então, como que a gente faz para... Acho que o único lugar onde você pode conseguir aquela informação é tendo um mentor, seja, né, assim, na vida, ou aprendendo de professores, de pessoas, assim, né? O que você recomendaria para essas pessoas que querem começar e que não sabem por onde começar, não têm confiança nos perfis de Instagram aí, ou sei lá. O que você falaria para elas? Olha, para essas pessoas que não têm muitas referências, eu diria para procurar alguém que já fez. Eu acho que o único jeito da gente aprender é ir em alguém que já fez. Uhum. Então, uma pessoa que está equilibrada, que está conseguindo alcançar seus objetivos, que está conseguindo viver tranquilamente, eu acho que ali você pode questionar o que, que aquela pessoa faz de diferente. Eu também tive essa dificuldade e eu fui coletando informações de diferentes lugares. Como eu falei, eu tive um chefe que me ajudou muito com a visão de investimento, da gente tirar um dinheiro do salário logo no começo, colocar para investir e tudo. Mas o que eu ensino no curso, uma vez eu ouvi uma pessoa falando com outra pessoa sobre essa estratégia, uma estratégia que seria parecida com essa, não consegui entender exatamente o que era e eu bolei meio que a minha, que é muito simples, assim, do dinheiro, de você reduzir o prazo do dinheiro. O ser humano ele não sabe se programar a longo prazo, né? A gente não é bom nisso, mas a gente é bom em curto prazo. E o meu curso é muito baseado nisso, assim, de você conseguir enxergar suas finanças mais pertinho. E então, ficar atento ao assunto, se cercar do assunto, eu acho importante. Por mais que você não tenha confiança, você precisa se cercar daquele assunto. E isso é para tudo, Hugo. Por exemplo, eu quero me alimentar melhor. Cara, começa a seguir 5, 10 nutricionistas e vê o que eles estão falando em comum. Vê o que você consegue captar de cada um. Eu acho que as finanças é a mesma coisa. Procura alguns perfis que falem sobre isso e faz o seu filtro. O importante é você conseguir criar o seu filtro, a sua realidade. Mas, inicialmente, é isso. Eu acho que é isso, porque o meu pai se esforçou ao máximo para passar a educação financeira pra gente. Ele deu mesada pra gente desde que a gente era pequena, pra gente entender que quando o dinheiro acaba, o dinheiro acaba. Na minha opinião, ajuda, mas não resolve. Hoje eu tento fazer isso, eu tenho um filho de quase 3 anos e a gente já conversa, assim, às vezes ele deixa a luz do quarto acesa, a gente fala, Rafa, essa luz acesa são várias pipocas, porque hoje ele não entende dinheiro, mas ele entende pipoca na escola. Então, ó, se ficar acesa muito tempo, vai ser uma pipoca a menos, porque a gente não vai ter dinheiro para pagar a pipoca. E a gente já vai ensinando para ele essas escolhas. Você vai deixar a luz do quarto acesa ou você vai querer a pipoca? Claro que não é uma chantagem, mas é esse ensinamento de que é um recurso finito. Se ele é finito, a gente tem que escolher onde empenhar. E aí, né, eu quero tal coisa, tô no mercado, quero tal coisa. Um bom exemplo, outro dia meu filho faz capoeira na escola. E outro dia ele falou que queria fazer balé. Falei, tudo bem, você quer fazer balé, não tem problema nenhum. Só que daí a gente vai ter que tirar da capoeira, porque a gente não vai pagar 2 atividades, a gente vai pagar só uma. Ah, não, eu quero continuar na capoeira. Beleza. Se a gente não ensina isso desde sempre, e tipo, e aí, eu acho importante. Aí eu vou entrar em outro assunto. Se eu estiver me desviando, você me chama de volta. Mas é Tá? porque esse tipo de informação a gente considera que as crianças não entendem. E eu acho que é por isso que não falaram com a gente.
A sua geração é parecida com a minha, de que criança não era nem... Criança era bicho dentro de casa, né? Criança não entende nada, criança não pode participar de nada, criança... Hoje, felizmente, a gente tem a chance de fazer diferente, e eu converso com meu filho. A gente tá no mercado e eu não falo, não, não pode. Não, não vai levar porque eu não quero. Filho, olha só, isso aqui custa tanto. Isso é muito dinheiro. Aí eu olho no carrinho e vejo alguma outra coisa. Outro dia ele tava com um brinquedo que ele queria comprar, que custava R$30. Falei, cara, tá vendo isso aqui? A gente tá comprando 2 quilos de frango por R$30. Essa comida toda aqui vai dar 15 dias lá em casa. E o seu brinquedo é o mesmo preço. Então a gente não vai poder levar o brinquedo também. E na hora de escolher, a mamãe vai preferir a comida. Ele tem só 3 anos, mas ele entendeu. Eu sei que ele entendeu. Algum dia ele vai usar isso como um argumento dentro dele para ele se convencer se ele deve ou não baixar um combo na balada de R$300, entendeu? Ele vai pensar, tá, mas dá para fazer outras coisas com isso. Então, a gente trazer isso desde pequeno é a melhor solução. Mas a nossa geração e as gerações logo depois das nossas não tiveram isso. Então a gente tem que remediar mesmo e correr atrás de informação. É E muito entender certo isso. uma coisa que eu falo muito, 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 que eu acho assim fundamental. Não é do dia para noite, é com calma. Porque a gente é muito imediatista. Aí você fala com a pessoa. Eu tenho uma consultoria que eu já fiz. É uma pessoa que tem muita dificuldade com dinheiro. Muita mesmo. Ela teve recentemente um aumento do valor do salário, quase dobrou. E mesmo assim vive endividado. E aí, ele não consegue entender que não é do dia para noite. Porque daí a gente conversa e ele fala, esse mês eu vou segurar as contas. Aí segura. Mas não fica perfeito, mas ele segura. Ah, não, mas não ficou perfeito. Aí no mês seguinte ele já abre tudo de novo. E assim, é aos poucos. Todo mês, se você conseguir tirar uma conta desnecessária, se você conseguir não fazer uma compra, já é uma compra a menos. É isso que acho que a gente tem muita dificuldade. E eu, por muitas vezes eu falei... Bom, no meu curso eu faço muito paralelo de finanças com dieta. Eu acho que todo mundo já passou pelas duas coisas, dieta e finanças, problemas. E eles são muito parecidos para mim. Eu, inclusive, consegui arrumar as duas coisas ao mesmo tempo porque eu entendi uma correlação muito grande. E eu sacaneei muitas vezes as pessoas que falavam, e vai no McDonald's e pede uma Coca Zero. Sim, porque zero é zero. E aí um Big Mac mais zero é um Big Mac. Um Big Mac mais uma Coca é um Big Mac mais uma Coca. É isso. Toda vez que você conseguir tirar, colocar uma Coca Zero na sua refeição, toda vez que você conseguir tirar um gasto, é um gasto menos. E a gente precisa valorizar isso. Precisa entender que abrir mão do nosso desejo imediato é muito difícil. Você tá no McDonald's e não comer é muito difícil. Então, a pessoa que esteve de frente para um gasto possível e não fez, aquilo tem que ser valorizado. Só que é difícil de valorizar isso porque no final do mês a conta não fecha do jeito que ela queria. E eu trabalho muito, como eu te falei, nesse psicológico, de tudo bem, não fechou, mas fechou melhor. Mas você fez uma dívida a menos, as pessoas que têm, né, essa mania de parcelar. Cara, a gente acabou de finalizar uma parcela, não faça outra, isso já é um ganho. Você continua na merda. Desculpa. Você continua enrolado? Desculpa. Fica tranquila. Você continua enrolado? Continua enrolado. Mas você tá um pouquinho menos enrolado. Você tirou uma volta desse rolo que tava em você. Então, é difícil, mas dá para fazer. Dá. Falando aí, é um jogo do tempo, né? Na minha percepção, também é aquela coisa, né? O que você falou. A gente tem que aprender a se programar. E eu também gosto muito do fitness, né? Eu aprendi, inclusive agora que eu tenho o corpo, a saúde, que muitas pessoas acham que tá bom, eu falo, hoje estou fazendo para depois curtir do que eu estou fazendo. Com as finanças é a mesma coisa, né? Um mentor meu falava, as pessoas ricas, elas pensam em, como que você fala em português? Em décadas. Em décadas, né? O sea, as pessoas ricas não pensam daqui a um mês. Por exemplo, a primeira tarefa que eu aprendi de um mentor de finanças, ele foi, cara, você vai deixar de falar quanto você está gastando e ingressando no mês. Você vai transformar sua mente e falar ao ano, anual. Você vai me falar quanto que você gastou no ano e quanto você ingressou no ano. E eu falei, nossa, para mim foi uma mudança total de pensamento. Então, eu já não falava, eu estou ingressando 5 mil reais ao mês. Não, eu falava, estou 60 mil ao ano. Então, porque ele entendia
que o dinheiro se move com aquele interesse composto, com aquela coisa do tempo. Você, no tempo, começa a entender muito melhor sua situação, né? Sim. É um panorama, uma visão muito melhor. Porque, ó, o primeiro semestre você ingressou muito pouco e os últimos 6 meses você ingressou milhões. Então, né? Então, ele falou, e esse é só o primeiro exercício. As pessoas muito ricas, elas estão pensando daqui a 10 anos, cara. Quantos Sim. elas vão render daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Se você não consegue ter essa mentalidade do longo prazo, de fazer agora o que você precisa fazer para recolher os resultados lá no longo prazo, cara, você não vai entender o jogo do dinheiro. É uma, né, aquela coisa. O que você acha disso? Acho sensacional. Eu costumo trabalhar no caminho contrário, de trazer o tempo para menor, para as pessoas conseguirem enxergar. É, Mas eu super entendo o que vocês estão falando, porque é o que a maioria dos brasileiros sente quando faz o imposto de renda aqui no Brasil, que você sabe do imposto de renda, é, né? isso, já Porque fiz. daí tem que colocar suas entradas, suas Já. saídas, e você fala, nossa, mas eu ganhei isso tudo. Fala, é. E aonde que saiu isso tudo? E aí isso traz Uhum. essa clareza de o que a gente está fazendo com esse dinheiro, o que deve ser feito, o que pode ser feito. E realmente pensar no futuro. A gente é muito imediatista, né, Hugo? É impressionante, assim. Tanto na dieta quanto no dinheiro. Assim que eu engravidei do Rafa, eu falei pro meu marido, eu falei, cara, eu vou fazer uma continha de investimento para ele, Legal. pequenininha, para ser a mesada dele. Esse dinheiro não vai ser dele. A gente sempre fala, o Rafa é uma criança pobre de pais investidores. A gente não é rico ainda, mas, né? Porque assim, ele vai conquistar o dele. Eu sou muito a favor disso. Ele vai conquistar o dele. A gente dá conforto. A gente tem uma casa legal, a gente consegue ir para a escola num carro, a gente consegue, né? Ele, graças a Deus, não precisa pegar chuva, nem na ida, nem na volta, consegue chegar em casa com sapato seco, porque só quem já andou de ônibus sabe como é ruim você chegar no trabalho com sapato molhado e passar o dia inteiro pisando no sapato molhado. Hoje eu acho isso um privilégio, eu saber que meu filho não chega na escola de sapato molhado, nenhum dia. Para mim isso é riqueza. É isso que a gente estava Hum, falando. Eu não preciso isso. ter 1 milhão na conta para me sentir rica quando meu filho não chega na escola de sapato molhado, mesmo Ó, estando no dia de chuva. e aí, o que você fala? Eu acho que, inclusive, mais importante que deixar aí uma mesada para o filho, né, uma grana segura, é deixar a educação. Porque, Sim. estatisticamente, mesmo você tinha investido e pegado uma poupança financeira muito grande para teus filhos, se eles não sabem administrar isso, vai fugir no momento. Não adianta todo o teu esforço que você fez, eles vão. Estatisticamente, as pessoas perdem a riqueza da família na terceira geração. Então, Imagina isso. você já ouviu falar? Tem um ditado popular aqui no Brasil também que é assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque o pai é Hum, rico, não ensina para o filho, é um nobre, ele só usufrui, e o neto é pobre, porque o do meio adorei. estragou tudo. Pai rico, filho nobre, neto Filho pobre. nobre, né, pô? Acredito Adorei. muito nisso. A gente tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. É exatamente isso. Isso. Adorei, adorei isso. Pai rico, Filho filho nobre, nobre e neto neto pobre. pobre. Ó, a gente aprendeu, uma boy. Vamos lá, vamos a falar um pouco aqui sobre os sintomas. Como que a gente pode reconhecer? Provavelmente, como muitas pessoas, a gente não sabe que tem um problema com o dinheiro. Tipo assim, né? Como que quais que são os sintomas que você conseguiu ver na tua experiência, Raissa, os sintomas das pessoas que não têm ordem nas suas contas? Por exemplo, para mim, na minha experiência, gente que não tem controle do seu tempo, tipo assim, ela sempre chega tarde nas reuniões, coisas assim. Essas pessoas não são boas com as finanças. Para mim, eu entendi que gente que tem bom controle do tempo é bom nas controle das finanças. Você, que sintomas identificou nas pessoas que você conhece, que não tem ordem nas contas? É muito louco como cada um pega o seu nicho, né? Para mim, são as pessoas que não conseguem organizar suas. É bem parecido com você, mas para mim não é só do tempo. É pessoas desorganizadas. Se você entra na casa da pessoa, tem roupa para todo lado, tem louça na pia, a conta dela tá do mesmo jeito. Então, Hum, essas pessoas que, quando você vê, o carro tá sujo, cheio de coisa no banco de trás, pessoa desorganizada em geral, muito provavelmente vai estar com suas finanças desorganizadas também.
E pessoas muito cansadas. Aquela pessoa que você encontra e fala, nossa, tô exausto, dormi mal e não sei o quê, e já começa a reclamar. Essa pessoa provavelmente também não tá com as finanças em dia, não tá muito satisfeito com as suas finanças. Você já é casada. Eu ainda não, né? Como é lidiar com esse tema do dinheiro com o casal? Eu amo. Eu amo quando a gente chega nessa parte, porque é uma pluralidade, são tantas opções, Hugo. É tão legal ver como os casais fazem para funcionar, porque tem tantas formas diferentes. E aí, assim, aí é um mundo também. É muito legal. Essa é uma parte que eu gosto muito. Aqui em casa deu muito certo, mas eu sou um ponto completamente fora da curva. Eu me casei com meu melhor amigo, então a gente já se conhecia, a gente já sabia o raciocínio um do outro e a gente era muito alinhado nisso, inclusive. A visão de dinheiro, de vida. Então, eu sou um ponto fora da curva. Mas eu acho muito legal, porque assim como a gente estava falando que o dinheiro não é uma matemática exata, a multiplicação por 2 ela vai por 10. É incrível como juntos a gente chega muito mais longe. É mágico, é muito legal. Então, assim, eu acho que quando as pessoas se juntam, tem que ter essa discussão, né? Como que vai ser a questão financeira nessa casa? E aí, é interessante de pensar que todo casamento é uma empresa. E isso eu acho que tem que ficar claro para todo mundo desde sempre. E é uma empresa, óbvio que não no quesito CNPJ, né? Claro. Mas todo casamento deve ser visto como uma empresa. No sentido de, cara, quem é melhor com compras? Toda empresa tem um setor de compras. Se eu sou melhor em ir no mercado, comparar preços e comprar o que precisa, deixa a parte de compras comigo. Quem é melhor com finanças? Quem vai ser o nosso diretor financeiro? Se você tem mais facilidade de organizar conta, pagar conta, não perder prazo, tomar decisão sobre parcelamento ou não, financiamento ou não, deixa com você. Eu acho que tem alguns perfis que são fadados ao fracasso, que são as pessoas que já entram com uma resposta certa. Nem sou casado, mas quando eu casar, nunca que eu vou fazer uma conta conjunta. Mas você não sabe nem com quem você está casando. Pode ser que seja bom para você fazer uma conta conjunta, pode ser que não. Então, eu acho que quem chega já com a resposta pronta, 50% de chance de. Aliás, 50% todo mundo tem, né? Mas aumenta a chance do fracasso financeiro. Então, é importante, quando tem essa junção, a gente vê com quem que a gente está casando. Se eu estou casando com uma pessoa que é completamente desregrada com dinheiro e eu tenho uma certa noção, vamos deixar a gestão financeira comigo e você fica com outro tipo de gestão. Você fica com qualquer outra coisa. Então, eu acho muito legal quando entra nessa questão do par, para as pessoas pararem para pensar nisso. Porque realmente, quando é bem utilizado, Hugo, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente consegue alcançar as coisas com muito mais facilidade. Porque tem o apoio. Qualquer plano que você faz em dois, a gente estava falando aqui de dieta. Se a gente chama um amigo e fala, vamos junto, malhar todo dia, comer direito, não é muito mais fácil? A gente de dois, um Uhum. incentiva o outro. Ah, eu já não queria malhar. Não, mas amiga, eu tô indo, vamos junto. É muito mais fácil. No casamento é a mesma coisa. Na hora que você quer apertar o cinto e falar, cara, vamos planejar tal coisa, vamos juntar mais dinheiro, os dois decidem parar de sair para comer, os dois decidem tomar umas decisões mais baratas. Dá para fazer em conjunto. Só que é isso. Depende com quem você casou, como é a sua relação. Eu acho que a gente está entrando também numa geração que está começando a casar porque quer, pelos motivos certos. Acho que até a geração dos meus pais e das minhas irmãs, as pessoas ainda casavam para casar, para não ficar sozinho, para se livrar da família, tinha várias coisas. Eu acho que hoje a gente está numa geração, pode ser o meu mundo, né? Porque a gente tem vários mundos, mas eu vejo mais as pessoas se casando porque estão afim mesmo uma da outra, porque pensam parecido, porque querem ir para frente, porque querem prosperar. E aí, nesse cenário, é muito mais fácil. Então, se nenhum dos dois, isso é muito importante. Raíssa, casei, mas eu sou péssima com dinheiro e ele é pior. Chama um consultor financeiro. A gente não é obrigado a saber tudo. Toda empresa Hum. terceiriza alguma coisa. Então tá, você vai chamar um consultor financeiro, vai terceirizar isso e você mesmo vai limpar a sua casa. Entendeu? Não tem problema terceirizar. Eu queria Gostei. falar isso. Adorei. Adorei. É, tudo É. certo aí.
Eu amo. Nossa, a gente tem a nossa metodologia, que é a que eu indico, claro, que é a que eu uso. Então, quando eu faço consultoria de casais, eu peço para tentarem essa, que eu acho muito efetiva, assim, pro nosso perfil. Mas no trabalho, eu tenho duas amigas que sempre me chamam, porque aí eu vou explicar um pouco da minha, né? Eu recebo meu salário, meu marido recebe o salário dele, cada um na sua conta, e a gente sabe quais são as nossas contas fixas. De casa, condomínio, água, luz, nossas contas fixas. A gente tem uma conta disso, né? O valor disso. A gente majorou um pouco, porque, né? É sempre bom majorar quando é gasto. E cada um passa metade desse valor para uma conta conjunta. E todas as contas da casa saem dali. Eu gasto o meu dinheiro, ele gasta o dinheiro dele, e cada um tem as suas poupanças, só que tudo isso, assim, em CPFs. Mas, na verdade, é tudo um bolo só. Quando a gente vai fazer uma viagem, sai das duas poupanças. Quando a gente vai fazer alguma aquisição maior, sai das duas poupanças. A gente se organizou muito assim. A gente gosta dessa forma. Eu tenho duas amigas em casa que falam: eu não quero me preocupar, em casa não, no trabalho, que falam: eu não quero ter que me preocupar com salário. O meu marido me dá, meu salário vai todo pro meu marido me dá uma mesada e eu gasto com o que eu quiser. Tudo Já bem, escutei para elas isso. funciona assim. E eu acho legal que as pessoas se entendam. Os maridos fazem toda a gestão e eles têm os acordos deles. Tipo, obrigatoriamente uma viagem por ano, o marido que se vire com o dinheiro para fazer ter uma viagem por ano. E elas gastam tudo em bolsa e sapato, como elas mesmas brincam, que elas querem gastar com bolsa e Ah, sapato. Tá tudo bem, funciona para eles. Jamais funcionaria para mim. Eu sou super controladora, eu quero saber onde estão, como estão acontecendo as coisas. Então, jamais funcionaria para mim. E é importante cada casal decidir como que funciona para cada um, né? você fala uma coisa muito interessante. Você é uma controladora. Eu também. Eu tenho que saber onde que foi o dinheiro, o que, que estou fazendo com ele. Eu sou o controlador. Você já escutou sobre os perfis de dinheiro? As personalidades que as pessoas têm com o dinheiro? Escutou alguma vez isso? Acho Não, que não. tá. Então, tem, em resumo, tem tipo assim, tem quatro personalidades, Hum. tá? Uma é a controladora, tá? O outra é a mais, é, são três em principal. A controladora, aquela que a gente chama de monge, fala? Monge? É, Monge? Aham. monge, né? E o terceiro que é aquele que só pensa em ganhar mais, né? Então tem aqueles três perfis. Um deles não olha para o dinheiro nunca. O outro só vive para ganhar mais dinheiro. E o outro não é bom fazendo, mas é muito bom controlando e administrando ele. Então, na psicologia dos perfis, na teoria desta psicologia, é que a gente procura aquele que traz melhor equilíbrio para você. Tipo assim, se a mulher gasta muito, e sabe fazer muito dinheiro, gastar muito, mas não sabe poupar e administrar, ela vai procurar uma pessoa, ela vai se sentir atraída por uma pessoa que é muito controladora, Sim, que ela é muito boa para administrar e aquelas coisas, né? Então, é uma coisa interessante aí. sim. Aqui em Você casa falaria somos que é controladores, viu? Casou os controlador com dois? controlador. Ah, isso que eu ia falar. Qual que é a personalidade do Maria? O Maria também é controlador. Sim, total. Tá, Mais do que eu até. entendi. Nossa, legal. Já para ir terminando, Raíssa, fala pra gente três coisas sobre as finanças ou o dinheiro que a gente não conhece. Olha, para mim, a primeira é essa de que não é uma matemática exata. Já falei sobre isso, mas é por isso que eu acho que tanta gente se desespera, porque a gente insiste nesse um mais um igual a dois, e quando a gente vê, se perde, parece que não faz sentido. Então, é muito mais complexo do que parece, até que você entenda. Depois que você entendeu e ele começa a jogar no seu time, essa matemática fica a seu favor. Então, acho que essa é a maior surpresa da maioria das pessoas que consegue dominar o seu dinheiro. Outra coisa que as pessoas não sabem, não conhecem sobre dinheiro, que você não precisa ganhar muito para conseguir ter uma vida boa, desde que você saiba administrar, saiba fazer esse dinheiro chegar onde você quer. E, deixa eu pensar a última, que não é culpa sua, né? Eu acho que isso é bem importante, saber que você está nesse lugar e não é culpa sua. Não te ensinaram. Você não tem a obrigação de saber se não te ensinaram. Você pode ter visto lá no meu Instagram que a minha abordagem sempre é muito acolhedora.
Porque é isso. Se não te ensinaram, não tem por que alguém te bater, sabe? Não se bata também. Tá tudo bem você tá enrolado. Você não aprendeu, ninguém te ensinou. Então, acho que essa também é uma grande surpresa para a maioria das pessoas que se acha incompetente, mas você não é incompetente se nunca tentaram te ensinar uma coisa, né? Eu não sei falar latim, mas eu não sou incompetente por isso. Se eu tivesse estudado 1000 anos e não conseguisse, aí seria uma falha minha. Mas eu nunca estudei, então tá tudo bem eu não saber. E se você nunca estudou finanças, tá tudo bem você não saber. Só que não tá tudo bem você viver assim. Cabe a você Uhum. buscar esse conhecimento, buscar esse desenvolvimento pessoal para você poder dar uma vida melhor para você e para os seus, né? Seja sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, enfim, você ter essa possibilidade. Então, acho que seriam esses 3. Ótimo. Raissa, onde que a gente encontra teu perfil, teu curso? Como que a gente se contacta com você? Sim, o meu perfil é no Instagram, é Raíssa Kacinskis. É difícil mesmo de escrever, mas eu mando por escrito, né? A gente coloca aqui A gente na, coloca na, na descrição. na descrição do podcast. E o curso, ele tá saindo, né? Foi muito emocionante. Essa semana eu terminei de gravar, a gente já tá na edição. E vai ser um curso simples. Veja bem que simples não quer dizer sem valor, né? Eu consigo falar com essa mesma linguagem que a gente está conversando aqui, para as pessoas entenderem toda essa realidade delas e, como eu digo, olhar, conhecer e a partir daí controlar. E o controlar, que eu sempre friso também, quem for lá no meu perfil vai ver, controlar não é deixar de gastar. Quando a gente fala, vamos controlar o dinheiro, as pessoas já ficam, ai meu Deus, lá vem ela. Não. Controlar é saber. É onde está, por que está, para onde está saindo. É saber, conhecimento. Então, o curso é muito sobre isso e também ensina como que eu fiz para conseguir reverter as minhas finanças e começar a fazer chegar no final do mês e depois fazer sobrar no final do mês. Eu tenho essas 2 etapas lá no curso e ele vai estar disponível tanto na Eduz quanto no Hotmart. Mas ainda não tá, a gente está terminando de editar. Em breve vai sair. Bem legal. Estou bem Uma empolgada. surpresa aí para as pessoas que estão na lista de espera, né? Como? Você pode fazer uma surpresa, um presente, um regalo aí para as pessoas que estão na lista de espera, né? As pessoas que já estão prontas e falam, tá, eu já vou querer o curso, vou ficar aí. Sabe o que a gente pode fazer? As pessoas que se interessaram de verdade pelo curso, me manda lá no Instagram um oi e fala que viu aqui no podcast, que daí eu vou conseguir um desconto para todas elas. O preço também vai ser bem Ótimo. legal. Eu ainda não terminei porque eu tenho que ver nas plataformas, mas vai ser assim super acessível porque se eu quero ensinar pessoas que estão enroladas, não adianta eu querer cobrar, né, um valor que elas não vão conseguir pagar. Então eu estou levando tudo isso em consideração porque a minha ideia não é enriquecer com o curso. A minha ideia é trazer essa consciência para mais pessoas. Eu quero realmente ajudar. Então, vai vir num preço super acessível e faz isso. Me manda uma mensagem lá que eu vou dar um jeito de ter um cupom de desconto do Hugo. Legal. Gostei. Então, agora vou começar a falar en español, ¿eh? Equipo, gracias a todos por haber compartido con nosotros este tiempo aquí con Raiza. Definitivamente, si les gustó, denle like, compártanlo, entrense a su perfil, quédense en la lista de espera para el descuento y háganos saber sobre qué otros temas quieren que debatamos aquí o si quieren que profundicemos en alguna parte específica de finanças. Raiza, bom dia para você. Obrigado por ter compartido conosco esse tempo aqui. Até uma próxima, né? Sim, por favor, me chama de novo, eu adorei. Legal. Um abraço bem grande aí. Um Tchau, Raíssa. abraço, tchau, tchau.